Muito que bem. Bom, eu vou fazer uma... Claro que a gente está gravando, tem pessoas também que vão assistir por vídeo, então eu também estou falando para esses ausentes que estarão presentes no momento em que quiserem, né? Mas eu vou fazer a nossa apresentação inicial, e a Flávia e você vão ter aulas particulares, né? E o Daniel vão ter aulas particulares, porque pode parar quando quiser e perguntar quando quiser, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu vou apresentar o nosso tema, que é iluminação para ambientes comerciais, né, de vendas principalmente, né, fazendo um resumo daquilo que nós aprendemos antes, né. A Flávia, por exemplo, deve ter visto isso, mas não viu de forma de apresentação pessoal, né, online. Ela deve ter visto por vídeo, provavelmente. Então, eu vou falar para ela, principalmente, o que nós vamos fazer é descrever um percurso do nosso processo de concepção, que tem uma base em outras disciplinas, né? E a gente vai extraindo dessas disciplinas os princípios que norteiam os nossos projetos, e daí nós vamos pensando premissas que cabem ao nosso projeto, né? Então, a gente tem que ter absorver o conceito que o cliente nos passa, né? Quem passa o cliente para nós, o conceito para nós é o cliente, né? Vejo muitas pessoas dizendo, não, o nosso conceito, o conceito de quem projeta não é conceito, a gente tem um partido para alcançar o objetivo, ou o conceito, ou a essência do projeto, que quem nos passa é o proprietário, né? Ou seja, é o dono da bola, que nos contrata, é ele que define o conceito, ou o seu assessor e tal. Eu acho um pouco pretensioso quando, algumas vezes, os arquitetos se arvoram a tecer comentários, né, sobre o conceito. Então, para nós, o nosso percurso é o que interessa. Então, a gente começa falando de algumas coisas que são importantes em lojas, como, por exemplo, eu faço uma separação bem grande no tratamento, conforme a dimensão, né, o volume de venda que existe no espaço que a gente vai desenhar. Por exemplo, lojas grandes, né, como são lojas de roupas, né, das redes de roupas, C&A, Renner, Riachuelo, essas lojas grandes, têm uma conotação, mas por serem grandes, elas já entram num grupo que tem algumas características, né? Supermercados, né? Supermercados mais ou menos sofisticados, lojas de departamento de uma forma geral, eletrodomésticos, móveis, etc., e materiais de construção. São tipicamente as lojas que a gente já trabalhou, né? em áreas grandes assim. Depois existem lojas pequenas aqui embaixo, né? A gente está vendo lojas pequenas, que são geralmente as lojas de moda exclusiva, ou joias, acessórios, né? de moda, cosméticos, principalmente, artigos de luxo, coisas mais sofisticadas, né? Objetos de valor estético, artístico. E, no meio do caminho, a gente tem lojas médias, que são confeitarias, padarias. Hoje em dia, as padarias entraram no rol das lojas de maior sofisticação, né? Antigamente não tinha isso. Doceiras, né? Bicicletas, coisas assim de médio porte, né? Concessionário de automóveis a gente pode colocar nessa fatia, porque elas não são enormes como os supermercados, né? Principalmente coisas assim que são a maior parte das lojas de shopping centers, né? Brinquedos, papelarias, artigos de interesse de interiores, né? Variados, drogarias, farmácias. Drogarias, farmácia é bem esse tipo de loja. As lojas de eletrônicas também, a Apple, por exemplo, que é uma loja grande, mas ela não é do tamanho grande como supermercados e tal. Então, é uma das maiores lojas de porte médio, né? Então, isso é só para a gente dizer que existe uma diferença entre o tratamento que a gente deve dar, de percepção, inclusive de solução de reação estética que a gente tem por essas lojas, né? Cada uma delas tem a sua característica. Então, qual é o tratamento visual que a gente deveria dar para essas lojas grandes, por exemplo, grandes, médias e pequenas? O tratamento das lojas grandes é um pouco mais para o simples, para o objetivo,
porque a quantidade de produtos expostos e a variedade de produtos expostos é muito grande, então não dá para a gente fazer nenhuma particularização. Então, temos que trabalhar mais com coisas regulares dentro de um certo padrão, mais intenso, menos intenso, com pontos focais, mas, em geral, são tratamentos mais regulares com destaque de alguns pontos de interesse visual ou de áreas, né? Por exemplo, supermercados, é muito normal, algumas áreas de venda, padaria, frutas, legumes e verduras, né? FLV, que eles chamam, áreas específicas de carne ou de peixe, eles se separam daquilo que se chama mercearia, ou serviços, ou limpeza, né? Material de limpeza e serviços, né? Partes de, digamos, de vinhos é também uma coisa especial dentro do supermercado. Então, essas áreas são particularizadas. Grandes lojas de material de construção, nas áreas de acabamentos, né, pisos, metais sanitários, louça sanitária, eles constroem áreas específicas para as pessoas poderem ter a somatória de tudo. Então, claro que aí os tratamentos são diferentes, mas não deixam de ser tratamentos mais para medianos, né, mais para uniformes, com pontuação, do que, por exemplo, nas lojas pequenas, onde os produtos expostos têm menor quantidade e menor dimensão também, né? Papelaria, cosméticos, joias, adereços, acessórios, né? Então, isso tudo são geralmente artigos de maior valor e de menor dimensão, e, portanto, eles devem ser pontuados de maneira diferente. Nessas lojas, em geral, há muito uso de nichos, né? De produtos colocados em nichos ou prateleiras, e, consequentemente, isso já é uma diferenciação. Todos os produtos de venda ficam em paredes, mais do que em mesas, né? Salvo coisas que a gente precise manusear, como tapetes, coisas grandes, toalhas, mesmo roupas, né? Balcão de abrir, suéteres e outros produtos que a gente quer ver na mão, né? Então, essa variedade de uso muda bastante a configuração do nosso sistema também. E nas lojas médias, a gente tem uma combinação das duas coisas. Tudo que é médio tem um pouco de cada lado, né? Um pouco de luz mais homogênea, porém, com maior quantidade de pontos de interesse visual. Então, isso é só para lembrar que do grande para o pequeno, para o miúdo, existe, sim, um tratamento diferente, e existe uma expectativa diferente também de quem entra para comprar. Então, em cima, lojas grandes, a gente mostra loja de móveis, loja de supermercados comuns, né? Loja de material de construção, as lojas medianas para os carros, para as grandes padarias, docerias e drogarias, farmácias, né? E as lojas pequenas, né? Gosto muito de mostrar essa fotografia aqui desses óculos, né? A exposição desses óculos é muito, muito feliz, né? Solução de iluminação e de exposição. O display já é, ao mesmo tempo, o apoio das armações, né? E a iluminação das próprias. Fica muito bonito o resultado, né? Muito, muito feliz essa proposta. Parecida um pouco com essa dos tênis à direita, embora nessa solução dos tênis eu acho que existe uma pequena incorreção, que a luz está muito, a fiozinho luminoso está muito encostado na parede, e ele dá uma mancha de intensidade maior do que essa que a gente vê aqui à esquerda dos óculos, né? Porque vejam que a luz está menos presente, menos agressiva, porque o facho luminoso está mais espalhado, né? A gente falou disso na outra aula de residências, e é verdade, o facho luminoso, quando ele é espalhado, ele dá um desenho na parede muito mais bonito, mais elegante do que se ele for tão marcado, né? E aqui as joias, que eu acho interessante, porque no caso aqui, o display das joias é marrom, igual ao fundo, né? Tudo marrom. E aí, eu não sei, eu acho que tem pouco contraste nesse display, né? Poderia ser um pouquinho mais... deixa eu abrir para aqui. Poderíamos ter um pouquinho mais de contraste, talvez. Muito escuro para a prata, muito escuro para o ouro, muito escuro para algumas pedras, né? Mas, enfim, a gente não tem essa condição de ver tudo, né? De ver todos os materiais em cada... Bom dia, Kika, tudo bem?
não conseguimos ver todos os materiais em todas as condições que a gente gostaria, né? Quer dizer, a gente não pode fazer uma solução específica para cada coisa, né? Então, isso tudo para nós, estou tentando parar aqui para... Pronto. Para nós, conta muito essa divisão em categorias. Eu vou fazer o possível para mostrar para vocês algumas, né, soluções. Por exemplo, lojas grandes. Elas são, como acabei de falar agora, um pouco mais tendentes à difusão, cênico-difuso. Por quê? Porque elas têm uma área muito grande, produtos em grande quantidade, geralmente produtos maiores, né? Mas reparem, loja de roupas, como eu falei, na particularização de determinadas áreas, isso é uma loja Zara, aqui à direita, né? Que tem essa arvoreta aqui. E são casacos de pele sintética, né? Na pele, são falsa pele, né? Sintética, mas o ambiente é totalmente branco, exatamente para causar aquela sensação de frio e combinar a expectativa da pessoa com o desejo de uso de um casaco quente como esse, né? Então, vejam que cada área de uma loja, né? Isso pode ser uma loja só de casacos de pele, ou pode ser uma loja, um grande magazine também, que, de repente, uma área, como eu falei, eles fazem setores, né? Para que as coisas possam ser evidenciadas e vendidas conforme o seu interesse. Ali no meio, a gente tem uma loja de roupas, que está iluminada com duplo sistema, né? Sistema uniforme difuso no teto, linear, e pontos de destaque, que é bem uma receita de bolo quase, né? E à esquerda a gente vê uma loja de material de construção, na área pesada, né, de material de construção propriamente dito, e que é regular, não dá para ficar fazendo um cenário, porque a pessoa vai lá e carrega o cimento e ponto final, né? Não é uma loja de dificuldade de escolha, né, que tem que ter sedução, a pessoa vai lá pela necessidade e pronto. E depois as grandes lojas, no sentido dramático, que constroem, algumas delas, eu não vi loja grande, digamos, para mim a loja grande, quando ela é tratada com muita dramaticidade, ela se torna uma coisa muito inóspita, porque todas elas começam a atender as cavernas, né? Enquanto a loja grande, difusão, é como se fosse um dia com um pouco mais de nuvens, né? A loja que não tem nada, que tem preto no teto, ela passa a ser quase uma caverna, né? A sensação do espaço realmente é bem diferente, né? Eu poderia ter colocado uma loja de artigos esportivos aí também, né? Porque existem lojas grandes para grandes artigos esportivos. Mas, enfim, deu uma mancada e podia ter trocado, né? Mas, pessoalmente, não gosto desses tetos muito escuros para lojas grandes. Elas poderiam ser dramáticas, mas no sentido... Eu vou mostrar uma loja esportiva, depois vou trocar essa figura para vocês verem. E loja de material de construção, com um aspecto dramático, como essa daqui, que tem fundos escuros, né? O piso poderia ser um pouco mais escuro, talvez, para ajudar essa percepção. E aí, né, por exemplo, lojas de equipamentos eletrônicos muitas vezes vão para essa direção da dramaticidade, né? Mas, em geral, são lojas de porte médio, né? Lojas mais parecidas com esta aqui, né? Então, principalmente nas áreas de televisão, a tendência é ter o teto e a parede mais escuros, exatamente para enfatizar a luminosidade e a tela, né? A imagem que está aparecendo na tela. As lojas grandes, cênicas, né? As grandes dramáticas, elas já têm essa característica pesada. Mas, na verdade, as lojas grandes, elas deveriam ser sempre cênicas. Áreas com maior difusão, né? Como essas de roupas aqui, que a gente está vendo aqui, e áreas com um pouquinho mais de dramaticidade, caso se deseje mostrar alguma coisa mais sofisticada. Por exemplo, esse supermercado aqui à direita, né? Ele tem produtos variados, e aqui a gente dá para ver que produtos preparados, expostos com maior interesse visual, tem fachos luminosos chamando a atenção para eles, né? Eles saem do difuso, do regular, para entrar numa coisa mais cênica. Mas todas essas lojas, o que a gente diz é o seguinte: loja grande, quando ela é dramática, ela corre um risco grande. Quando ela é
difusa demais, ela também corre o risco. Uma de ser atraente demais, mas cansativa pelo contraste, e a outra de ser boba demais, monótona, e cansar pela monotonia. Ou seja, no meio, a gente fica com soluções melhores, né? A loja grande tem essa característica, né? Enquanto as lojas médias, elas já começam a ter uma pontuação mais cênica mesmo, conforme o produto que é exposto, né? Então, por exemplo, loja média, lá em cima uma padaria, confeitaria. Ela é mais ou menos difusa, essa aqui é difusa, mas tem padarias que já tratam o seu produto com um pouquinho mais de sofisticação, né? Então, isso é uma diferenciação. Essa outra loja de automóveis, ela é difusa. O que eles fizeram? Eles construíram uma luz de um dia nublado, mas de alta intensidade, porque o carro, em geral, é mais percebido durante o dia do que durante a noite, né? Então, é bem interessante fazer essa intensidade maior para sugerir um dia bem claro, né? Só que aí a gente gera muito reflexo no carro, né? Então, precisa tomar um certo cuidado para isso também. A mesma coisa talvez pudesse ser feita se o teto em cima fosse claro, né? Sugerindo um dia mais claro, e a gente tivesse nessas coisas penduradas, em vez de ter uma difusão, onde a luz vem de todos os lados, né? Porque ela vem tanto paralela ao teto, né? Por causa do difusor, quanto aberta e até a parte de baixo. Então, se a gente tivesse aí, por exemplo, uma série de pontos, todos voltados para baixo, né, na direção axial, de facho concentrado, a gente não teria essas linhas luminosas do forro refletidas no vidro, no preto da pintura do automóvel. Por quê? Porque toda a luz vindo de cima, o reflexo vai voltar para cima, e a gente não vê o reflexo, né? Ele não vem dirigido ao nosso olho, ao contrário, sendo difuso, ele vem para o nosso olho, né? E a gente acaba vendo essas linhas de claridade do elemento difusor. Eu faria luz lá em cima, que é boa, porque é um dia claro, então você está vendo o carro ao dia, né? E não à noite. E aí colocaria uma ênfase em certas partes mais bonitas do carro, né? Eu vi uma vez, eu fiz um trabalho na Mercedes, na fábrica acho que São Caetano, que é a fábrica da Mercedes, e eles tinham numa circulação fotos dos modelos clássicos Mercedes, né? Geralmente carro preto, e com todos os cromados em alto brilho, e a fotografia era muito bem feita, eram só pedaços dos carros, né? Com a estrela da Mercedes em primeiro plano, e era muito bonito. E eu disse, puxa vida, eles fizeram a fotografia, dava para ver que não tinha reflexo nenhum, a não ser a estrela da Mercedes, com claridade evidente no fundo escuro dos carros que eram pretos, né? Então, não tinha nenhum reflexo de uma coisa, claro, mas de um rebatedor, né? Isso é um rebatedor, na verdade, né? Então, não tinha nada disso. E aí a iluminação era perfeita, né? Mas é mais caro fazer isso, é bem mais caro, né? E aí a gente tem lojas bem difusas, como essa loja de frios aí, que é essa área de frios, que é luz branca mesmo, lá, em todas as direções, e a pessoa entra e escolhe logo o que quer e pronto. É bem objetiva, vamos dizer. Aquela outra tem tonalidade, a primeira tem tonalidade bege, né? com venha-pães e outras coisas de doces, né? E essa aqui, frios, laticínios, tonalidade branca. Mas elas têm difusão, ambas são bastante regulares, né? O automóvel fica aqui no meio, mais ou menos, né? E aí a gente tem as lojas dramáticas, que geralmente são lojas pequenas ou médias, que não são aquelas lojinhas pequenas de sofisticação, mas são lojas que têm, conforme o produto, elas podem ser mais ou menos dramáticas. Aí o teto já começa a fazer parte do cenário. Por exemplo, à direita, a gente tem uma exposição aqui de joias, né? Que é cenográfica, né? A gente tem tudo escuro e é somente a parte do display das joias que aparece. A loja do meio, ela é um intermediário, né? Ela tem detalhes de nichos, detalhes de displays de centro de loja, mas ela tem uma iluminação com teto preto que deixa claro o produto muito mais em evidência, né? Nesse caso, que a gente não vai toda hora, por exemplo, o que me incomoda numa academia ou num supermercado é que são locais onde a gente vai com regularidade. A gente repete o lugar, inclusive. Então, de repente, você sai, como eu digo, do verão, do nosso verão, que está começando agora, né? Vai começar o mês que vem.
super luminoso, super quente, aí você entra numa caverna, é muito desconfortável, e emocionalmente, isso às 11 horas da manhã, aí de repente você entra num negócio escuro. Fazer exercício, então, na academia é pior ainda, porque você vai às 8, vai às 9, vai às 10, vai às 3 da tarde, vai às 4, né? E isso, para mim, é uma solução muito ruim, que não quer dizer que não seja chamativa, mas para as pessoas que vão sempre com regularidade, isso pode ser muito cansativo, né? Pode perder o interesse individual e virar uma coisa que se repete de forma enfadonha. E a parte do meio, as cênicas, que eu chamo de cênicas, né? Algumas um pouco mais cênicas, um pouco mais interessantes, como, por exemplo, essa loja do meio, ela é cênica, porque ela tem claros e escuros, é uma loja de, não é um fast shop, né? É uma loja de eletroeletrônicos, né? E ela tem uma variedade enorme de exposições, né? Áreas mais dramáticas e áreas mais difusas. Essa livraria aqui é uma área extremamente difusa nas prateleiras, e é uma difusão que eu acho exagerada, porque aqui tem luz de cima para baixo, mas não é uma luz dirigida ao produto, é uma luz difusa. Então, a gente vê a luz difusa, tem um brilho, uma importância exagerada nesse nicho, né? Na verdade, você não quer ver o nicho, você quer ver o produto que está dentro do nicho. E aqui você vê mais, você sente mais o nicho do que o produto propriamente dito, né? Eu tenho que procurar o produto lá no meio, porque vira um pastel, né? O fundo é mais regular e mais forte do que o produto que está sendo exposto. Acho isso um erro de avaliação da porcentagem, da proporção entre o que você vê, que deveria ser o produto em primeiro plano, e essa luminosidade exagerada no nicho, né? E aqui uma loja que eu acho muito legal, uma loja de bicicletas na Dinamarca, que tem um teto, de novo, um teto difuso para sugerir um dia claro, né? No inverno deles, que é bastante nebuloso, né? E as bicicletas colocadas na ambiência onde, na maioria das vezes, eles andam de bicicleta, né? Então, essa coisa de recriar a ambiência é interessante, porque quando você vai a um restaurante, por exemplo, você vai para tudo, né? Você pode ver um restaurante que ele remeta a uma palhoça na ilha de Bali, né? Ou então um restaurante francês, o Tour de France, vai lá, né? Então, no edifício, lá em cima, você vê a cidade, mas o restaurante é contido, é outra coisa completamente diferente, né? Então, além da ambiência, né? Tem a expectativa com relação ao que você vai comprar, né? No restaurante, como eu digo, a ambiência pode ser qualquer, pode ser um tema, mas numa loja é muito bom que o tema seja a ambiência daquele produto onde você vai utilizá-lo, né? Depois as lojas pequenas, que estão, assim, uma variedade grande de lojas pequenas, ou elas são difusas, né? E aí vocês veem que a difusão preenche o espaço todo, né? Essa é uma loja aqui no centro, uma loja de óculos também. À esquerda, uma loja de doces e à direita, uma loja de plantas, né? Reparem que quando existe muita luz, as plantas acabam perdendo um pouco da sua cor. As nuances entre os verdes acabam ficando todos eles meio explodidos, né? Então a gente perde a nuance das folhas. Eu acho que iluminação de floricultura é bem difícil de fazer. Porque a flor e a vegetação, elas requerem muito um destaque, né? O destaque é importante nessas lojas. Então, quando elas são muito difusas, acaba que você vê todos os produtos um pouco com igual valor, né? Você não distingue uns e outros, né? Flores e vegetação, flores miúdas, flores maiores, de cores vermelhas ou de cores mais maicidas, né? Lilazes muito clarinhos e tal. Então, acho que a floricultura é um tema bonito, né? Eu não consegui uma loja de floricultura para mostrar, mas não como se diz, não é fácil de fazer, nem um pouco fácil de fazer. Depois tem as lojas pequenas dramáticas, eu gosto sempre de sair do difuso para o dramático para ver os contrastes, depois entender o que é o médio, né? E as lojas pequenas dramáticas podem ser desde lojas de artigos esportivos de duas portas só, né? Onde aí, por exemplo, nesse lado esquerdo, uma loja de material esportivo, mas é uma loja de material esportivo em que a opção foi o teto escuro. Eu não sei se essa sensação do teto escuro é a melhor para quem vai comprar um tênis
uma bola de futebol que você vai com uma criança, ou uma roupa esportiva que você vai usar no resort, né? Que na maioria das vezes você vai usar aquela roupa ao sol, né? Então, é bonito de apresentar, mas a roupa esportiva, você não usa roupa esportiva às 10 da noite, né? A gente usa roupa esportiva durante o dia. Então, a expectativa da roupa, não no seu local de uso, já é um pouco diferente, porque você preferiria talvez ver, aí sim, um pouco mais de difusão aqui em cima, ou o meio termo como o meio aqui, né? Na loja cênica, com difusão, porém, com algum interesse visual, né? E aí a gente vê que uma floricultura aqui embaixo, com maior cenário, com maior... Bom, vejam, o que mudou nessa loja de baixo? Mudaram os acabamentos do espaço, né? E o acabamento gera uma percepção completamente diferente, né? Essa loja e essa loja aqui de cima, elas são parecidas, balcões e coisas assim, mas os materiais de acabamento, as pinturas são totalmente diferentes. Daí a percepção ser completamente diferente, né? Eu faço muita questão de dizer isso, porque às vezes as pessoas pensam muito no acabamento, no modelo, do design, do acabamento, do tampo com a peça debaixo do pé e tal. E, na realidade, quem vai dar a grande impressão é a luz e a cor das paredes, né? As cores, as tonalidades, formas e cores é que definem a impressão emocional, a impressão estética emocional que a gente tem daquele lugar, né? Então, assim, para mim é muito importante. Vejam como é interessante a solução dessa loja de bicicleta, em que eles fizeram uma caixa bem grande, em vez de ser aquela coisa difusa que tem em cima do carro, era uma caixa para sugerir mesmo uma ambiência branca, né? Quando a gente envolve um pouco as paredes, é aquela cor da montanha, né? E eles usam muito isso, né? Essa é uma loja na Áustria. Eles usam muito bicicleta na montanha, nessas corridas e todos esses torneios na Europa, eles andam pelas vilas, mas entram muito pelos Alpes também, né? Então, eles estão reproduzindo aqui aquele lugar da bicicleta, é como se fosse um pedaço extraído de um trecho de montanha. E o resto é escuro, exatamente para distinguir aquele objeto, chamar atenção para ele. Bonito o projeto dessa loja de bicicleta aqui, né? Ele é bem resolvido, vamos dizer. E à direita a gente tem uma confeitaria que, obviamente, vamos dizer, o teto escuro é permitido, até porque você não vai... Você pode até lá tomar café todo dia, mas você não fica lá, por exemplo, como você fica no supermercado, pelo menos meia hora, 45 minutos, escolhendo produtos, trabalhando, né? Porque, na verdade, quem já não gosta de supermercado, eu detesto ir, a não ser se eu tiver muito tempo, isso é muito raro. Então, a gente sempre tem que fazer as coisas mais ou menos depressa, para não gastar tempo demais nessa saída, né? E aí você fica num ambiente que não é agradável, que não é convidativo, né? Ao contrário daqui, que você vai sentar numa mesa, vai olhar a paisagem aqui do cenário aqui dos pães, é bonita, e aí o teto não conta muito, porque você não está no ambiente de trabalho, né? Você está no lazer. Muito bem. Aí a gente vai falar das lojas grandes, médias e pequenas, segundo os objetivos luminotécnicos, ou seja, a gente fala do estético, né? Fala das questões que envolvem a dimensão e a percepção geral, né? Se vale a pena ser de um jeito, vale a pena ser de outro, né? Se difuso ou dramático. Mas agora a gente falar dos objetivos luminotécnicos de cada um, né? Vejam, os objetivos são sempre os mesmos, estudar essas iluminâncias verticais em geral. Na área de vendas, a gente fala com iluminância vertical. Horizontal é só no balcão de atendimento, no balcão do caixa, no balcão onde você tem que abrir coisas grandes, né? Em geral, as iluminâncias verticais é que contam. E a gente tem que calcular sempre a luz na superfície vertical. Luz vertical, preferencialmente horizontal. O ofuscamento nas lojas é obrigatório ser zero. Aliás, em todos os lugares é obrigatório ser zero. Mas, por exemplo, se a gente tiver uma luminária com uma luminância maior, né, com um brilhozinho maior, numa cozinha que não é grande e que você tem logo adiante uma parede, aqui de uma parede, outra parede, a luminária não é percebida, então ela pode ser ofuscante, porque você não vai sofrer ofuscamento dada a posição e a dimensão do local. Então, às vezes a pessoa fala, bom, então se
se a luminária não pode ser, os ambientes não podem ter ofuscamento, nenhuma luminária pode produzir ofuscamento. Pode, nesse caso pode, por quê? Porque o local onde ela é usada não permite, ou melhor, não gera o brilho desconfortável que costuma gerar uma luminária dessa natureza colocada num lugar de longa perspectiva, né? Aí você vê todas as luminárias, aí sim elas começam a entrar, a direção da luz vem diretamente no seu olho, né? O ofuscamento é zero e o reflexo nos expositores tem que ser zero. Isso é uma coisa muito importante, por exemplo, quando a gente faz museus, né? O museu tem determinados expositores, né? Móveis de exposição. Quando as peças são menores, a tendência é fazer tudo no chamado leitor ou na vitrine fechada, né? Nessas ocasiões, a gente tem que ter a luz muito dividida em pequenos pontos, né? E aí o sistema fibra ótica, por ter a capacidade de pegar uma fonte e dividi-la em 10, 15, 20 pedaços, vamos dizer, que terão menor intensidade, obviamente, então isso conta muito, né? Se a distribuição luminosa precisa ser farta, só um sistema de fibra ótica que permite fazer isso, né? Mas, e aí a gente põe a luz exatamente como desejado, e aí a gente evita o reflexo. A gente nunca pode pôr luz numa vitrine, num expositor que tenha fechamento em vidro, de fora, porque sempre existirá o reflexo da fonte luminosa, tanto a da frente quanto a de trás ou a de lado, que vão brilhar nas superfícies verticais. Então, a gente põe a luz interna às vitrinas, porque aí não tem... A vitrine nunca vai oferecer o reflexo, né? Se a luz estiver fora, ela vai bater na superfície de vidro, que o vidro é uma desgraça para reflexo, né? Então, a gente tem que realmente tomar cuidado com a direção da luz e a posição dela se encontra, né? Onde tem vitrine, onde tem lugar fechado, sempre luz por dentro. E a norma técnica estabelece o quê, né? Por que eu falo que a norma técnica em loja é quase desprezível? Quase desprezível. Não sei a definição de luz para uma bancada de caixa, né? Onde você trabalha ou com dinheiro ou com pacote, né? Ou vendo o produto, colocando lá para fazer o preço, o leitor do preço, né? Ou então a gente tem que ter pode ter um lugar de exposição de produtos também. Vem aqui que eu vou abrir para a senhora, olha aqui o suéter está aqui, tem esse desenho aqui, tá, isso tudo na horizontal. Mas na imensa maioria das vezes você vai ver produto exposto. Inclusive os displays, os manequins de meio corpo, de corpo inteiro, a iluminância vertical é sempre mais importante, né? Então a gente vai sempre falar de iluminâncias verticais, preferencialmente horizontal. Aí a loja pequena, que são os cosméticos, a moda exclusiva, joias, artigos de luxo, etc., né? Mesma coisa, só que o que muda? Os números, né? As iluminâncias verticais podem ser as mesmas, mas os contrastes com fundo é que serão diferentes, né? Então, é a mesma coisa, iluminância vertical, ofuscamento zero e norma técnica de 300 a 500 lux. 300 a 500 lux, isso está na norma, né? Loja pequena, 300 lux. Na média do piso, né, na loja pequena, e 500 lux para a loja grande. O que significa isso? Rigorosamente nada, porque na loja a gente não trabalha, a princípio, com iluminância média, a gente vai trabalhar com iluminância ponto a ponto. É claro que vai existir uma luz, né, mediana, que é a luz de fundo, que eu chamo de preenchimento do espaço, para a gente sentir o espaço como ele é, né, assim, a percepção espacial, né, do local. E depois a gente vai pontuar com projetores, e obviamente que essa luz, que não é mais aquela luz difusa, que pode ser vinda do teto, pode ser vinda de luminárias difusas, o que se queira, mas ela não é mais difusa, ela é pontual. Então, essa é a luz que nós vamos usar na imensa maioria das vezes, é que a gente viu aqui luz dirigida. E nas lojas médias, a mesma coisa, só que, vamos dizer, a loja pequena, ela tem produtos muito pequenos, um perto do outro. Então, é difícil de fazer loja pequena e dar um ar dramático para ela. Então, os acabamentos mais escuros são muito importantes. Até nos nichos, né? Garrafa de vinho, por exemplo.
garrafa de é pequena, é um produto pequeno, não é um produto grande, como lata de tinta grande, como livros grandes, conjuntos, cadernos, coisas assim que estão expostos, né, grande. Então, ela precisa ter uma particularização. E, geralmente, quando a gente põe o fundo um pouco mais escuro, isso dá um pouco mais de facilidade de diferenciar e arrumar os produtos, né, os perfumes, com as caixas próximas, né, para a gente fazer cores, né? Eu diria assim que na loja, metade do trabalho é dos interiores e a outra metade, que seria nossa, é também do merchandising, da distribuição dos produtos nos locais de exposição, porque esses produtos, vocês vão ver uma loja que eu vou mostrar como é importante o merchandising fazer esse tipo de cenário, né, que soma volumes, sombras e cores, porque aí a gente consegue criar espaços interessantes dentro de lojas grandes, por exemplo, né? Isso é muito importante, loja de roupa, loja de material de construção, em que o interesse visual, principalmente na loja de grande dimensão, os fundos da loja têm que ser muito bem detalhados, né? Desenhados, porque são eles que vão causar impressão. A gente não vai ver as coisas próximas, a gente vai ver o todo da loja, né? Então, se existe esse interesse, recentemente eu vi uma loja Mambo, no supermercado Mambo, em que eles estão fazendo, diferentemente da unidade onde eu compro, eles estão fazendo faixas muito diferentes em termos de cores para cada área, peixaria, açougue, padaria, FLV, mercearia, cada uma tem uma tonalidade, o que dá uma vivacidade muito grande no supermercado e também facilita a pessoa ir comprar no lugar certo. O supermercado Mambo, onde eu compro, quando eu costumo fazer as compras, né? Ele não tem essa sofisticação. Eu fiquei sabendo pela Foco, que fez o sistema para eles, né? Que eles disseram que aquela loja que eu uso, que é aqui no Brooklyn, São Paulo, é uma das lojas que mais de maior rentabilidade. Então, eles acabaram de fazer uma modificação no sistema de iluminação, mas não mudaram muito a loja, porque ela não precisa ter mais apelo, né? É engraçado isso, né? Aí eu falei, puxa vida, quer dizer que porque a gente compra bem lá no supermercado, então a gente não é... a Regina também compra na mesma loja que eu, porque a Regina mora bem pertinho de mim, né? Então, assim, já que a gente compra bem, então a gente não ganha a sofisticação, né? Tudo ao contrário, né? Não precisa de sofisticação, porque os trouxas vêm aqui e compram do mesmo jeito, então deixa os trouxas aí continuar comprando, né? Mas é uma proposta bem interessante de merchandising deles, né? Então, aqui nesse caso, o que varia na questão dos objetivos luminotécnicos são os números, né? As luminâncias verticais, a pontuação. Uns têm mais pontuação, ou melhor, mais fontes focais do que outros, né? Mas isso tudo para dizer que o que a gente tem que fazer depois de definir o padrão da imagem e definir a quantidade luminosa, né? A parte fisiológica da pessoa está confortável, está fácil de ver, a gente consegue ver o produto, ler o preço, tá... Isso tudo resolvido, a gente tem a questão da estética. Está bonito, está bem composto, o ambiente em geral está correto, a expectativa da pessoa está atendida, isso é o produto mais importante. E, finalmente, o sistema que nós vamos adotar, eu falo sempre para vocês em termos de que a distribuição luminosa é o mais importante, né? Quando a gente tem uma loja pequena, é mais importante estudar o número de luminárias pela nossa necessidade de regularidade maior ou menor na superfície, do que dizer, puxa vida, eu preciso de tantos mil lumens, então essa luminária aqui de maior potência tem um fluxo grande, se eu dividir o total pelo fluxo da luminária, eu uso só 2 luminárias. Mas eu vou ter um péssimo resultado na parede. Eu preciso, muitas vezes, pegar uma luminária de menor potência e com maior quantidade para eu poder distribuir o facho na parede como eu quero, né? É claro que aí existe um ônus do número de pontos, mas o número de pontos a gente compra uma vez só, enquanto que a carga total instalada a gente paga todo mês, né? Então, isso é uma conta que a gente deve fazer. Portanto, a gente tem que ser, o produto em si tem que ser econômico, ele, né? De um custo razoável, principalmente quando a loja é grande, porque, nesse caso, a gente vai usar uma grande área para iluminar, né? Então, a quantidade de luminárias é maior. E a eficácia é que tem que ser grande, ou seja, quanta luz
por quanta potência aquela luminária me entrega, né? Entrega tal fluxo luminoso, mas consome tanto. Então, se eu dividir o fluxo pelo consumo, pela potência, eu tenho a eficácia, que se chama lumens por metro quadrado, ou watts por metro quadrado. Isso é o chamado LPD, ou seja, total de luminárias em potência, watts, dividido pelo total da área, dá a eficácia, ou LPD, Lighting Power Density, do ambiente, né? Isso para certificações é muito, muito importante. É óbvio que as lojas, por se tratar de ambientes de tratamento de iluminação muito cenográficos, dificilmente alguém faz certificação. Por quê? Porque a necessidade visual, o atrativo da sedução visual é muito importante. Então, ninguém vai ficar fazendo muita economia no sistema de iluminação. Vai fazer, sim, quando são lojas muito grandes, ou, por exemplo, um boticário, que é uma loja pequena, mas tem dezenas, tem milhares e milhares de lojas, né? Então, nesses casos, a unidade tem que custar X, né? Não é tão fácil assim de fazer essa equação. Mas nas lojas médias, onde a sedução visual é um item importantíssimo, em geral, as pessoas não reclamam do número de pontas. Elas podem reclamar realmente do custo unitário, porque isso aqui vai ter um impacto, né? Mas como eu falo para vocês, vou começar a falar para vocês que são agora de loja, é uma fantasia achar que o sistema de LEDs vai custar a mesma coisa do que custavam as lâmpadas convencionais. Não vai. Vai custar 50% a mais ou o dobro a mais, né? Ou 100% a mais. Então, assim, as pessoas têm que se acostumar um pouco que quando você pega um carro elétrico, muito provavelmente no começo ele vai custar bem mais, depois ele vai baixar, mas ele vai ter um residual maior. Por quê? Porque a gasolina era um pouco mais bruta, então os sistemas de produção eram menos eletrônicos, menos delicados. Então vai ter uma tecnologia embarcada que custa mais. Pronto. Eu acho que isso as pessoas têm que começar a perceber, né? Se você usa um carro a gasolina confortável, chamado carro médio, grande, provavelmente o carro elétrico você vai comprar menor, para ser custo compatível, porque a tecnologia é maior. Agora, na medida em que a tecnologia se implanta, sim, os valores vão diminuindo, embora ele fique com residual de custo provavelmente maior, ao longo do tempo, a sucessão de evolução e de repetição dos modelos vai barateando o custo, né? Mas isso aí é para dizer o seguinte, nas lojas grandes, o custo inicial ele tem que ter econômico por conta da grandeza de área. Então, vamos supor assim, loja de construção tipo Leroy Merlin, né? Ou Telha Norte, ou qualquer uma dessas. As áreas são muito grandes e eles têm uma loja grande em cada capital. E tem 2 e 3. Aqui em São Paulo tem, sei lá, uma dúzia, né? Então, é óbvio que são áreas que se somam, C&A. São lojas grandes, C&A e essas lojas de moda, todas, né? Renner, Riachuelo, etc., são muito grandes. Então, elas se repetem e, por isso, a gente tem que buscar o quê? A maior economia é onde? Onde é que a gente consegue? Num pacote de luminárias enxuto, para não ter uma variedade muito grande e não ficar cada vez comprando coisas diferentes. Isso é uma arte, né? Fazer variação do desenho com poucos elementos é uma arte, né? Mas compete a gente fazer isso, né? Nas lojas médias, como se diz, é um custo médio, assim como nas lojas pequenas, o custo inicial é maior, porque a gente vai repetir mais sistemas e com os sistemas de controle de intensidade e variação do cenário, a gente pode fazer as lojas diferentes durante o dia, durante a noite, e nos shopping centers isso é fundamental, né, para criar aquilo que o shopping center não tem, nas áreas que não tem clarabóias, né, que é a variação circadiana da luz, né. Então, tudo isso a gente tem que compartilhar na hora que a gente pensa nas soluções, né? Aqui a gente vai só apresentar um projeto para mostrar um percurso, né, de começo, meio e fim, que é uma loja de materiais, é uma Leroy Merlin, objetivamente, né? Então, nesse produto, que é uma loja que expõe materiais de construção e também os acabamentos, indo até a elementos de decoração para a composição do espaço, né? Eles têm esses 3 graus, né? O que é a característica maior de uma loja como essa, né? A apresentação de produto tem que ser boa,
e principalmente tem que existir, do ponto de vista do merchandising, como existia na Leroy, uma particularização do espaço, né? Onde a gente consegue enxergar o produto e valorizá-lo com a expectativa de uso daquele produto num determinado momento do dia, né? Então, por exemplo, eu compro material de construção aqui para as pequenas reformas que eu ainda tenho que fazer, numa loja de material de construção que fica aqui a 1 quilômetro, vamos dizer, e que é uma loja de área pequena, mas tem uma quantidade de produtos incríveis, os corredores são muito estreitos, as gôndolas de apresentação de produtos são próximas, né? E, então, é uma área, uma loja que não tem nenhum interesse visual. Nunca vai lá para escolher louça sanitária, acabamento de piso, de madeira, de cerâmica imitando madeira, o que for. Mas vai lá para tinta ou de acabamentos de impermeabilização, bisnagas disso, daquilo, parafuso, coisas que são brutas, né? Tubos de PVC, coisas assim, tem materiais, né, fora, né? Tem um depósito fora. Mas o que eu quero dizer, são propostas diferentes para lojas que vendem as mesmas coisas, na verdade, né? Propostas rigorosamente ao contrário. A Leroy é grande, é espalhada, tem toda ela dividida em, como eles chamam, de mundos, né? O mundo da cerâmica, o mundo da louça sanitária, o mundo do metal sanitário, por aí vai, né? Então, são lojas muito grandes, pé direito muito alto, expositores verticais muito altos, né? E uma fartura, porque eles são altos, é mais farta a distância entre as gôndolas, né? E aí a gente teve que analisar muito bem, eles têm um processo de merchandising bonito, eles trabalham muito bem, mas a gente tem lá uma diversidade de efeitos luminosos, necessidades de faixas luminosas muito diferentes, né? Grande variedade. E aí o desafio é justamente como unificar isso de maneira que poucos produtos façam tudo, né? E como elas têm grandes dimensões, para a gente ter uma economia na energia, a gente tem que realmente trabalhar com luminárias de alta eficácia luminosa. Aí não dá para ser médio. Se a gente é médio e ilumina corretamente, o consumo de energia todo mês, ou seja, a conta de energia vai ser muito alta. E a conta de energia conta para uma loja dessas, né? Parece que não, mas conta bastante, né? Inclusive, nessas lojas que têm área de luminárias grande, aquele lugarzinho lá das luminárias consome muita energia, porque as lâmpadas ficam ligadas, todas elas, né? Eu até acho que nem precisaria ter tudo ligado, porque fica uma confusão visual horrorosa. Mas, enfim, eles deixam tudo ligado e a conta daquele pedacinho lá é bem maior que a dos outros, né? Então, a longa vida e o baixo consumo de energia são coisas muito importantes para efeito de custo, né? Da parte de itens que a gente deve considerar. Muito bem. Então, esse trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês, ele começou exatamente porque a pessoa responsável na loja por essa parte de arquitetura, ela não estava conseguindo se entender com a quantidade gigantesca de faixas de luminárias que diversos diferentes fornecedores apresentavam toda hora para ela. Não, isso aqui é ótimo, que funciona, isso aqui é maravilhoso. E tudo era maravilhoso, que é LED, né? Então, é tudo maravilhoso, né? Então, esse assédio dos múltiplos fornecedores é que acabou fazendo com que ela nos chamasse para ver, escute, não sei o que fazer, porque eu tenho missão de mexer nas lojas, né? Que até então eram feitas de que maneira? Cada gerente de loja podia escolher as luminárias que fossem vendidas pela loja, ou seja, compradas com vantagem pela matriz, né? E aí eles podiam fazer a iluminação que quisessem. Então, pode imaginar a bagunça que não era toda essa parte de iluminação nas lojas da Leroy. Era tudo uma coisa, não tinha a ver nada com a outra, né? Muito bem, então aí nós vamos lembrar, que a gente já falou disso antes, mas agora vamos lembrar. Quais são os nossos trechos de percurso do nosso projeto, né? Desde a concepção até a realização. Primeiro, para conceber, a gente tem que ter todas as condicionantes, todas as referências que a gente tem que embasar o projeto, as premissas que a gente extrai, tanto da neurociência, quanto da psicologia, quanto da teoria luminotécnica, da Gestalt, tudo que a gente pode dizer como é melhor desenhar, a gente coloca isso em premissas e diz, bom, aqui eu vou fazer uso de uma
É muito interessante, porque eu não consigo fazer com que as minhas irmãs entendam que quando eu dou aula sábado, não pode ligar. Mas, como eu falei que eu vou almoçar com a minha irmã, então ela já está combinando o almoço. Sim, mas eu estou em aula, né? Mas tudo bem, Maria está aí. Então, assim, a gente tem que ver os ambientes conforme a gente vai dizer, bom, esse ambiente aqui, na Leroy, por exemplo, se a pessoa fosse comprar tapetes e adereços, e aí ela vai comprar o capacho de entrada da casa, ela vai comprar um tapete, ela vai ver acabamento de cortina, ela vai para um lado da decoração, ela não vai para o lado do material bruto. E ela também não vai para o material de acabamento, ela vai ver isso aqui com uma cabeça. Depois ela vai, eventualmente, ver um porcelanato com outra cabeça, porque porcelanato é usado diferentemente do que o primeiro produto. E é isso que eu digo, que eu acho, para mim, cada um desses ambientes tem que ter o espaço tratado de forma conveniente a que ela veja aquele produto assemelhado ao ponto onde ela vai usar, por exemplo, no lugar onde ela vai usar. Então, não adianta fazer um material de louça sanitária num acabamento de madeira com tapete, porque não é o que ela vai usar. Então, aquilo é inóspito para a pessoa, tem que ser adequado à expectativa que a pessoa tem, né? Então, depois que a gente concebe isso, atendendo a todas essas premissas, então a gente vai realizar o projeto usando o quê? As ferramentas que a gente vai fazer para desenhar o espaço que a gente viu na cabeça. Então, são a definição dos fachos luminosos. Essa ferramenta sensorial é o facho luminoso, não é a luminária, é o facho luminoso. Então, a primeira coisa é escolher o facho luminoso, compreender o facho luminoso, ver na fotometria como é a distribuição luminosa, como são os fatores de utilização, tudo que a gente precisa usar, depois a gente vê isso mais oportunamente, né? Então, isso daí a gente tira o repertório técnico, a gente vê os fachos que deseja, para uma superfície longa e regular, a gente vai usar, então, um facho assimétrico, que uma luminária só em linha já vai dar a parede toda iluminada, né? Coisa muito comum em loja, né? Porque você faz loja de grande extensão. Aí você faz, e depois você particulariza o que quer. Aí a gente monta o repertório das luminárias. Eu vou pelo facho, 1, 2, 3, 4, 5 fachos. Pronto, esse é o meu repertório. Eu tenho que fazer a loja toda com isso, né? Primeiro eu separo as necessidades. Depois eu agrupo as necessidades de maneira a ter um produto para um conjunto de necessidades. E depois eu vou pegar tudo aquilo que é pontual, vou escolher 2, 3 fachos, aberto, médio, concentrado, uma linha de produtos que se coadune com aquilo que eu estou usando para iluminação das prateleiras, né? Vertical da prateleira, e com isso eu defino um repertório pobre, no sentido de ser pouco, sucinto, conciso, mas que atenda a tudo. Não é pobre porque ele atende a todas as necessidades. Aí eu vou definir para cada facho luminoso, às vezes eu preciso de um facho de pouca potência, porque eu estou num nicho, eu estou perto do produto exposto, e outras vezes eu preciso daquele mesmo facho, porém com uma altura grande, porque eu estou no pé direito alto, e eu tenho uma grande distância até o objeto. Então, eu vou definir as potências, os fachos são sempre os mesmos, e o ângulo de abertura é exatamente pelo efeito que eu quero colocar na parede, né? A mancha luminosa que eu quero na parede, que se comporta de maneira a fazer um conjunto elegante, bonito, harmonioso, né? Muito bem. Só um minutinho, eu vou perguntar. Maria, é a dona Marta? Sim. Tá bom, eu vou lá. Eu prefiro ir lá hoje. Porque assim amanhã eu vou trabalhar o dia todo. É. Bom, depois. Agora não vai dar. Tá bom. Obrigada. Desculpem, vocês, desculpem. Muito bem. E aí, depois que a gente definiu os fachos luminosos, o repertório de luminárias, eu vou fazer a distribuição. Já, eu vou primeiro ver, se eu tenho que iluminar a parede, eu vou pegar aquele facho luminoso, vou desenhar a manchinha dele na parede, né? Eu fiz uma aula agora na quinta-feira só sobre isso, vou completar agora, né? E você vê aquele faixinha e vê quanto você tem que pôr um perto do outro, e aí eu distribuo de acordo com esse efeito luminoso que eu quero, né? Então, a melhor maneira de fazer isso é aprender a calcular, usar o aplicativo de cálculo e imagem, muito rapidamente, fazer
um cômodo básico em que a gente coloca a luminária e logo vê o efeito luminoso na tela. Quando a Érica der aula sobre essa matéria, ela vai fazer isso para que vocês aprendam a fazer cálculo simples com o aplicativo ou na mão, como eu faço quando eu estou usando fachos dirigido a plano, e rapidamente eu faço o cálculo da luminária colocada na parede, né? É bem rápido, não preciso levantar, não preciso mudar o computador, porque às vezes eu estou desenhando, eu não gosto de ficar usando o computador ao mesmo tempo, porque isso diminui meu espaço na mesa, né? Mas, enfim, cada um usa os equipamentos como quer. E, finalmente, depois que a gente define tudo isso, a gente vai apresentar o nosso projeto, que é outro item à parte, que eu vou falar em padrões de projeto, como se desenha e como se apresenta o trabalho. A apresentação tem dois momentos. Como a gente descreve as soluções ou os padrões de desenho para criar produtos gráficos que todos entendam. Desde o colega que vai pegar o seu projeto para trabalhar na elétrica, no ar-condicionado, até o projeto de interiores para entender o que você está propondo, projeto de arquitetura idem, principalmente quando se trata de fachadas e outras coisas, com todos os eixos e cotas que são necessários para uma perfeita compreensão do seu projeto. Indicação e legenda de luminárias na planta, para todo mundo que está usando uma planta na hora saber essa luminária que está aqui, que modelo é, que potência tem, etc. E, ao mesmo tempo, existe uma outra apresentação, que é a sua apresentação de ideias, para dizer por que você fez aquilo, né? Que premissas você escolheu para definir um partido que resolveria a solução da iluminação em consonância adequadamente ao conceito que o cliente trouxe para nós, né? Muito bem, então, o conceber é receber um conceito de projeto que é como se fosse uma pergunta, é uma missão que o cliente traz para nós, né? Qual é a essência do nosso projeto? Ele vai dizer, minha loja, nós estamos mudando o boticário de uma solução geral, sem graça, para uma coisa mais particularizada, com móveis, com detalhes e outras coisas mais que são muito interessantes, que são muito atraentes do ponto de vista visual, né? E com isso a gente vai recebendo insumos, vendo as condicionantes que o cliente traz, né? Isso é metodologia de trabalho, isso é outra matéria, mas a gente levanta todas as necessidades, levanta as necessidades da loja, levanta todos os condicionantes que o cliente diz, não posso gastar mais do que tanto, o consumo tem que ficar mais ou menos nisso, porque eu quero pagar uma conta mensal de energia até tanto, e a gente vai vendo como selecionar, se existem luminárias com tal eficácia ou não, a gente diz, olha, não vai dar para ficar nessa conta, né? É a mesma coisa que dizer, olha, eu chego no posto e digo, eu só tenho R$200, não tenho 500, ou 150, não tenho 300, vamos dizer, né? Então, 150, eu vou com menos gasolina. Ou então, eu digo, enche o tanque, eu vou ver quanto fica, quer dizer, ou você põe tudo como você quer, e o seu ideal, ou você tem uma limitação e você vai ver como você faz aquele projeto de maneira que seja viável. Principalmente as lojas onde existem, lojas de franquia, né? As empresas que têm franqueados, o franqueado é quem mais reclama do custo de manutenção de operação, né? Então, o patrão, a sede, a empresa sede, ela vai fazer o possível para oferecer lojas em que o custo obrigatório seja menor, para que o lucro da pessoa possa ser um pouco maior. Tudo isso eles estudam e a gente faz com eles na hora de definir esse padrão, né? Eu gosto muito de trabalhar para fazer coisas piloto. Não tenho o menor interesse em ficar fazendo a distribuição de luminárias uma a uma. Isso, para mim, não tem graça nenhuma. Realmente não tem graça nenhuma. Eu prefiro sempre trabalhar na solução, como foi essa aqui, né? O que eu fiz aqui foi um plano piloto, uma solução de uma loja, uma vez aprovada, eles podem replicar aquilo quanto for, né? E aí, para a gente fazer a retirada dos dados que vão definir essas premissas de projeto, que juntas formam o partido que a gente adota para solucionar a loja, como o conceito, né, atendendo o conceito colocado pelo cliente, a gente vai buscar algumas referências no conhecimento disponível, disciplinas que estão afins da nossa matéria, né, que tem a ver
Com o quê? Com a impressão que a pessoa, psicológica que a pessoa vai ter, vamos ver psicologia, neurociência, como as pessoas gostam de ver os ambientes, como a gente deve desenhar para que as pessoas compreendam facilmente o ambiente, né? Aí a gente vai procurar a teoria luminotécnica, que são as determinações de quantidade e qualidade da luz, a psicologia, como as pessoas recebem aquela informação, neurociência, como a gente enxerga e como a gente deve desenhar de maneira adequada, Gestalt, por exemplo, né? O que nós temos que atender na lei, porque o Caixa tem uma lei, né, onde tem um trabalho fixo, a gente tem que atender a lei, que determina que tem que ter 500 minutos, na média, né? As normas técnicas, de um modo geral, que na caso de lojas a gente não consegue atender, e a certificação, se houver, que é rara no caso de lojas, né? Por que eu falo da norma? Porque a norma estabelece 2 valores para lojas, e tem lojas. Loja grande e loja pequena. Loja pequena, 300 lux, na média do piso. E loja grande, 500 lux na média do piso. O que é isso? É nada. A gente enxerga superfícies verticais, a gente vê o teto, então isso não diz nada, né? Dá lá o UGR de controle de ofuscamento, que isso aí vale, porque as luminárias que a gente vai usar tem isso mesmo, né? Então, a gente vai trabalhar muito mais pelo desenho e pelo bom senso da consumo de energia. Se houver certificação, a gente vai ter que atender isso, né? E vai usar aquilo que o merchandising determina, né? Então, a iluminação no piso é decorrência do reflexo das superfícies verticais onde existe produto exposto, né? Tudo bem. Então, isso feito, a gente vai, dessas referências, extrair os princípios que se adequam ao nosso projeto, né? Por exemplo, matérias científicas saídas da neurociência e da fisiologia humana, né? A teoria das células ganglionares, a Gestalt, o efeito manada, que vem da psicologia. A Gestalt vem da neurociência também, né? As células ganglionares vêm da fisiologia, como nós funcionamos, como funciona o nosso metabolismo a partir da luz que a gente recebe. A Gestalt vem da neurociência, né? Como nós enxergamos o ambiente. O efeito manada vem da psicologia, do desejo que as pessoas têm de serem aceitos pela maioria, pelo grupo onde nós vivemos. E aí todo mundo quer fazer coisas que sejam adequadas, então o cliente vai se sentir bem, e aí a criatividade vai lá para o lixo, porque ninguém inventa nada, ninguém propõe coisas inovadoras, né? Todo mundo repete as fórmulas das Casa Cor e outros eventos de decoração. E desses princípios retirados das matérias acima, né? Reparem que a gente tem a teoria luminotécnica, depois a gente diz que são a quantidade e a qualidade luminosa, que a gente vai ver dentro da teoria luminotécnica ou da certificação. E aí a gente determina nossas premissas. Minha loja vai ter uma média de tal valor para iluminância vertical. Eu, quando conversei com a Leroy, eles não tinham a menor ideia do que fosse isso, nem que existisse esse tipo de necessidade. Já quando eu falei com o Carrefour, eles já tinham a noção que tinha que estar entre 250 e 300 lux na vertical, no meio da gôndola. E claro que em cima vai ter mais, embaixo vai ter menos. E embaixo, como tem menos, porque a distância é maior, e a iluminância é uma função do quadrado da distância, se o piso for médio, ele vai ter um reflexo de luz, da luz que ilumina aqui, vai ter um pedaço que bate no piso e vai voltar para a parte de baixo, vai chegar no piso e vai voltar para a parte de baixo da gôndola, né? Do expositor vertical. Então, é muito importante também o acabamento. Por isso, essas lojas dificilmente deveriam ser cenográficas e dramáticas, porque senão você vai ter muita luz absorvida nos ambientes e vai ter muito mais luz a ser colocada no ambiente. Então, isso envolve aumento do consumo e aumento do custo, diminuição do valor que sobra, que é o lucro, né? O lucro ontem mesmo no contrato, no debate, eu falei, não, porque isso aí as pessoas só querem ver o lucro. Ninguém quer ver só o lucro, a gente quer ver a empresa sobreviver e pagar a todo mundo que trabalha na empresa e ter uma sobra para ela poder reinvestir no seu negócio, porque se não tem uma sobra para reinvestir, todo mundo que investe passa na sua frente e você fica para trás. Não é que você andou para trás, é os outros que passaram na sua frente. Então, toda empresa tem que dar lucro. Se não der lucro, ela morre. E as pessoas que trabalham lá vão ficar desempregadas. A ideia do lucro, a ideia idiota dos comunistas e esquerdistas
que nunca trabalharam em empresa, nunca dirigiram uma quitanda, nem uma lojinha de venda de limonada, né? Só aqueles banquinhos, né, da Luluzinha, vendendo limonada, nem isso fizeram na vida. Eles acham que lucro é uma coisa, um demônio que vem comer o fígado das pessoas, né? E não é nada disso, obviamente, né? Então, é óbvio que tudo que nós fazemos tem impacto nisso também. Tem impacto na sedução visual, que atrai o cliente e que ele compra por conta disso, mas também tem um impacto na conta que o proprietário vai pagar, né? Então, tudo isso tem que ser pesado quando a loja é grande. Quando a loja é pequena, esses valores são menos impactantes, como eu falei antes, né? Mas na loja grande, nós estamos falando de uma loja grande, né? A gente tem que pensar muito bem. Então, a gente vai escolher o quê? A gente vai dizer qual é a iluminância que nós precisamos, qual é o brilho das superfícies, a gente vai sempre recomendar acabamentos foscos para diminuir o reflexo, o brilho e os pontos que incomodam a percepção do ambiente. Toda vez que as pessoas escolhem superfícies polidas, brilhantes, haverá reflexos indesejados. E toda vez que tem reflexos indesejados, a percepção é péssima. E aí a pessoa se sente desagradada, o ambiente fica desconfortável. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Aí a gente vai escolher as tonalidades da luz que se adequam ao produto, à ambiência, à expectativa das pessoas, né? A reprodução de cor. Aí você vai poder ter, tem lugares que você precisa da reprodução de cor, papéis, lojas de roupas e outras coisas precisam de uma boa reprodução de cor. Determinadas lojas de material de construção, em alguns lugares, pode haver uma licenciosidade maior no índice de reprodução de cor. O que significa isso? Luminárias que têm em torno de 80% a 85% de IRC, por cento não, porque IRC não é por cento, de 80% como número do IRC, elas podem perfeitamente bem trabalhar numa loja de material de construção, porque não existe essa perfeição, né? A não ser no lugar de acabamentos, onde você quer ver o acabamento, e você precisa sentir aquilo, principalmente no lugar que tem tinta, né? No lugar de tinta, as lojas que não têm uma variedade das lâmpadas do mercado, para você poder ver o que fica daquela tinta, naquela cor, naquela lâmpada que você vai usar, isso é um engano. Você vê uma coisa na loja, quando pinta em casa é outra, diferente. Então, sim, em alguns lugares as pessoas têm que cuidar muito do índice de reprodução de cor, né? Porém, quanto melhor o índice de reprodução de cor, mais caro é o chip, mais caro é a luminária. Então, de novo, a gente tem que ficar numa média que seja viável para o custo inicial, que seja viável principalmente para o custo operacional e que apresente um bom resultado de IRC. Em geral, uma luminária que tem alta eficácia, obviamente, ela vai custar mais por causa da alta eficácia, boa relação de aproveitamento lumens-watt. Então, é bom que ela já tenha o IRC, por quê? Porque vai pagar mais mesmo. Então, junta as duas coisas, né? Certo? Muito bem. Então, aí a gente extrai todas as luminárias, as premissas para poder desenvolver o projeto, né? Aqui eu estou deixando esse quadro só para vocês relembrarem, né, que a gente atende o ser humano em três dos seus momentos: a parte fisiológica, que é o nosso corpo, órgãos, células, etc., na parte mental, que é a nossa percepção, que é a nossa sensibilidade emocional, né, reação emocional, e na nossa consciência, na nossa responsabilidade em relação ao cliente, aos usuários em forma geral e ao meio ambiente, né? Então, isso daqui, né, tudo misturado, tem aqui a lei da teoria luminotécnica, que determina o conforto visual e a quantidade de luz. No nosso aspecto da mente, a psicologia determina que você quer um ambiente agradável, adequado ao produto que você está comprando. Então, a gente tem um trabalho realizado de percepção de espaço e percepção emocional daquele espaço. É um trabalho de design, de composição, de definição de partidos e de solução de desenho. E na outra conduta, a gente vai usar a ecologia, vai usar a economia, vai somar todos esses dados técnicos e vai ter um comportamento que vai levar você para atender o objetivo do cliente e não ficar pensando tanto na fotografia que você vai pôr na revista quando você publicar aquela obra, né? Em primeiro lugar, a obra tem que ter qualidade, depois ela tem que aparecer na revista, né? Mas o que a gente tem que fazer é atender o cliente é que paga o nosso serviço.
ele tem todo o direito de dizer, mas eu não quero tanto, eu quero isso aqui, eu não quero tudo isso que o senhor quer me dar, né? Isso é uma coisa importante. E com isso a gente definiu bem onde fica a ciência, onde fica a arte e onde fica a nossa filosofia de reflexão, né? A arte, evidentemente, é uma tarefa nossa. Toda vez que nós desenhamos, nós estamos dando a nossa interpretação para aquela proposta do cliente, né? Então, a essência do projeto vai ser mantida e valorizada de acordo com a minha interpretação. Por isso, nós temos que ter afinidade com o cliente. Se não tivermos afinidade com o arquiteto, autor da obra, e com o cliente, o trabalho não vai ser bom, né? E aí falamos ciência, falamos da arte, falamos da filosofia. Vamos escolher o bom caminho ou vamos fazer o caminho que eu quero só para aparecer na revista, né? Então, com isso, a gente define um partido e, com isso, a gente fica numa segunda etapa da concepção, que é talvez aquela que eu considero mais importante. Depois que a gente enxergou o espaço, a gente vai ver que para determinados produtos, para determinadas exposições, para determinada ambiência que a gente quer conferir ao ambiente, nós vamos ter que lembrar de que são as formas, luzes, cores, sombras do ambiente, né? As formas, mais sombra, menos sombra, mais contraste, menos contraste, mais difusão, somadas às cores do ambiente, se for um ambiente de luz fresca da manhã ou luz morna e relaxante da tarde, tudo isso dá aquela impressão que nós vamos ter quando definimos o espaço. Então, quando a gente faz uma loja, por exemplo, de vários ambientes como esse, é claro que o equipamento que a gente vai usar, os luminárias vão ser as mesmas, mas as tonalidades serão diferentes entre a área de tapetes e acabamentos de porcelanato para madeira e o porcelanato branco e de cozinha e de banheiro, louça, pias, metal sanitário, são coisas completamente diferentes. Então, eu vou ter uma tonalidade aqui, vou ter uma tonalidade ali. Por isso, a particularização da loja é interessante, quando ela tem qualidade e sofisticação para a pessoa ir lá e escolher o que ela quer. Quando ela vai comprar uma coisa qualquer, como eu, tanto faz se tem luz branca em tudo ou não, mas é importante que tanto faz para escolha, né? Para as pessoas que trabalham lá o dia inteiro, é melhor que seja luz branca, né? Então, a gente vai usar a nossa classificação de ambientes difusos, dramáticos, difusos na primeira condição, né? Mais monótonos, mais regulares, mais uniformes, e dramáticos menos uniformes, mais pontuais, mais diferenciados, com maior quantidade de sombras, variação da intensidade luminosa, e, consequentemente, uma percepção mais interessante, como se fosse um dia de sol, né? E aqui o difuso é como se fosse um dia nublado, cheio de nuvem, né? A luz vem de todas as direções, mata as sombras, e as coisas ficam, como a gente costuma dizer, muito chapadas, né? Sem graça. Então, o dramático, ao contrário, no meio do caminho a gente tem os cênicos, né? Que podem ser tanto os cênicos mais para difusos e os cênicos mais para dramáticos. E, geralmente, 90% dos ambientes que a gente desenha são o quê? São ambientes de cênicos, né? Não são nem só difusos, a não ser com uma loja daquela, que é uma Zara, né? Que mostra os casacos de pele num ambiente completamente inóspito de neve, de branco de todos os lados. É horrível, mas às vezes na montanha você só vê neve, né? E céu azul. É bonito, mas assim, é frio, né? É inóspito. Então, criar uma ambiência dessas para vender casaco de pele é muito interessante, né? Embora você não use o casaco de pele nessa hora, né? Vejam que aí, olha, eu sempre falo que tem uma expectativa pela ambiência. No caso do casaco de pele, você não usa ele durante o dia. Durante o dia você usa coisas de nylon mais grudadas no corpo, né? Mas o fato, eles escolheram o branco para exatamente dar essa ideia de frio, né? E, se desejável, o casaco, porque se fosse numa praia, numa coloração de sol, o casaco de pele ia ser extremamente desconfortável, né?